Cabinda subiu para 3 o número de mortos envolvidos no duplo acidente de viação que ocorreu nesta quinta-feira. Palácio da Cidade Alta, Conselho de Ministros, está reunido na sua 6ª sessão ordinária, sob orientação do Presidente da República. Venâncio Mondlane, na PGR, principais avenidas no centro de Maputo, reforçadas com aparato policial. Hoje Notícias, edição de sexta-feira, 27 de junho. Bem-vindos à atualidade. Boa tarde. Hoje Notícias no ar. Subiu para 3 o número de mortos envolvidos no duplo acidente de viação ocorrido nesta quinta-feira na província de Cabinda. Dos feridos, 13 receberam alta médica, 6 recuperam de forma satisfatória e um encontra-se em estado grave. Mais informações, vamos ao encontro do João Chico em direto a partir de Cabinda. João Chico, boa tarde. Olá, boa tarde para si e também aos telespectadores. Sobe para 3 o número de mortos em consequência do acidente que ocorreu aqui na cidade de Cabinda. O corpo clínico confirma que 13 pacientes já receberam alta. Nessa altura, 7 estão internados, 1 está a merecer, portanto, cuidados intensivos. Alguns desses pacientes estão a reagir bem de ontem para hoje e o acompanhamento está a ser muito bem feito, de acordo com a confirmação dada pela diretora pedagógica do Hospital Provincial de Cabinda. Muito boa tarde. Na realidade, nós tivemos 24 acidentados que ocorreram nos nossos serviços. Dentre eles, tivemos alta de 13 pacientes, restando somente 8. Dos 8 também, nesse exato momento, já somente restamos com 7. Infelizmente, tivemos 3 óbitos. Dos 3 óbitos, um já chegou falecido no hospital e 3 que, infelizmente, ocorreu dentro do hospital, que é um óbito intra-hospitalar. Porém, fizemos tudo e os que estão internados, graças a Deus, estão estáveis. Nesse exato momento, estão todos estáveis e pensando dentro de 24 horas daremos alta. Não há casos graves até agora a serem acompanhados? Sim, temos ainda casos graves que estão na UTI, que é a feminina, que esteve no bloco ontem, mas graças a Deus está a reagir bem. Exatamente, a recuperação dos pacientes é aceitável. Alguns deles confirmam que de ontem para hoje há uma diferença em termos de recuperação. Praticamente, graças a Deus, de ontem tive um pouco mais, mas hoje estou a me sentir bem. Com a medicação, estou a me sentir normalmente. O Artocar ontem só vinha do palácio, perdeu os travões e veio nos encontrar no passeio onde estávamos. Nós sobrevivemos, mas os outros já morreram no mesmo sítio. Nos despedimos a partir do Hospital Provincial de Cabinda. Vamos continuar a atualizar os dados relativamente a este acidente que ocorreu aqui na cidade de Cabinda, que causou 3 mortes e cerca de 21 feridos. E nessa altura, portanto, boa parte das vítimas já receberam altas. Como fizemos referência, 7 estão a ser acompanhados e 1 está a merecer cuidados intensivos. João Chico, boa tarde. Obrigada por estes apontamentos. É um assunto com certeza que vamos continuar a acompanhar. E continuamos em Cabinda, onde os moradores do bairro Lubembo enfrentam problemas na iluminação pública já há algum tempo. Como consequência, aumentou o nível de criminalidade e a população pede a intervenção das autoridades. A falta de iluminação pública nas vias que dão acesso ao bairro Lubendo preocupa os moradores. Segundo estes, o índice da delinquência aumentou consideravelmente nos últimos dias devido à falta da iluminação pública. Alguns são forçados a não saírem das suas residências a partir das 18 horas, sob pena de serem assaltados pelos marginais. Há muita escuridão e também há marginais aqui. Roubos de telefone. E a população também tenta concorrer à administração pública para que haja a energia elétrica e a iluminação
Sim, e também tem problema também de energia. Aqui quando bate 22 horas não podemos subir na retunda, nos becos, senão causa de risco. Tem havido malandros? Sim, só na retunda tem uma lâmpada aqui até embaixo está na escuridão. Aqui quando bate 19 horas fica todo escuro, então isso também não é muito bom. O comandante da polícia, Francisco Notícia, disse que a situação da criminalidade em Cabinda está controlada. O que tem havido são casos isolados provocados pela falta de alguns serviços nos bairros. Em Cabinda nós conseguimos controlar o crime violento. Cabinda não temos homicídio voluntário com concurso de arma de fogo. Não temos grandes números em termos de agressão sexual. Se temos, a população não tem vindo ao encontro da polícia, por isso que nós temos feito o policiamento de proximidade. Temos trabalhado junto à comunidade no sentido de buscar informações de alguns crimes que ocorrem e não chegam ao conhecimento da polícia. Mas quanto a isso, temos tido alguns crimes, como crimes de roubo por esticão, roubos de telefone, mas prontamente temos criado as condições no sentido de esclarecermos esses crimes, de devolver os bens aos proprietários. Aqui no bairro Lubendo, para além da situação da iluminação pública que preocupa os moradores, o problema de água também incomoda. Para se consumir água, as pessoas recorrem às cacimbas, a exemplo disto que estamos aqui a observar. A água aqui é difícil. Devemos encartar lá na torneira, lá embaixo. Aqui mesmo a água de beber está mal. Em termos de água, temos uma dificuldade em termos de água. A água que a gente consumimos aqui são apenas água vinda dos tanques, mas a água da torneira, que é do Estado, a gente não... É da Cacimba? Sim, águas da Cacimba, exatamente. A água da Cacimba estamos muito mal. Caldo de barriga, vômito de areia, tudo isso faz mal. Água não tratada. Pior na minha casa, duas crianças tem mesmo doce, dor de barriga, tudo mal por causa da água da Cacimba. Falta de iluminação pública e água tratada preocupa os moradores do bairro Lubendo, em Cabinda. E em Luanda, nos bairros Capalanga e Camadeira, no município dos Molenvos, os moradores estão preocupados com a falta de escolas e de iluminação pública. Os munícipes dizem que para terem acesso à educação, as crianças percorrem longas distâncias e que alguns casos nem sequer são registrados no sistema educativo por falta de condições financeiras. Apesar dos avanços que o setor da educação tem vindo a registrar, o sistema ainda enfrenta desafios como desigualdade de acesso, falta de recursos e escassez de escolas do Estado em algumas áreas da capital. No município dos Molevos, no bairro Tio Marcos dos Rastas, no Capalanca, Luanguessa João afirma que o acesso à educação é um problema e que muitas crianças não são inseridas no sistema de ensino por falta de condições financeiras dos pais. Não temos escola. E não temos também como chafariz ou água potável. Esta é a dificuldade maior do povo de lá. Algumas das crianças, os pais deles não conseguem pagar propina, estão a serem forçados nas praças a vender negócio forçado. Tem dificuldade de ir à escola porque não tem rendimento, o pai não consegue meio financeiro para poder levar seus filhos à escola. O mesmo cenário encontramos na Camadeira. Nzola e Domingos contam que a criança tem de percorrer longas distâncias para ter acesso à escola do Estado. Estamos à falta de hospital e escola. De momento aqui neste lado, na Camadeira, dependemos da escola 5, para as crianças é muito distante. Tinham gastado muito no táxi, tinham que pagar motorizada. Todos os dias são 3 crianças. Precisamos também de escolas de ensino médio, precisamos de escolas de ensino primário. A iluminação pública e as vias de acesso também constituem preocupação para os moradores. Nzola e Domingos afirmam que no período noturno são assombrados pelos filhos do alheio. Precisamos de iluminação e mais proteção, porque tem muita bandidagem, assalto à noite, por causa da falta de iluminação. A água também, nas últimas horas, tem muita falha. As ruas de acesso às vias estão mal. É mesmo crucial o trabalho do melhoramento das vias. E depois, olharmos para outros serviços, hospitais.
Domingos Bernardo apelou ao Estado para a conclusão das obras paradas desde 2019. Mas nós também temos muitos hospitais aqui no município de Mulembo em construção, estão todos paralisados. Só precisamos mesmo de obras de conclusão. Tem um hospital no quilômetro 9VB, tem um hospital no quilômetro 12B, tem um hospital aqui no bairro Cambir. Só precisamos mesmo de obras para terminar as obras. Estão paradas desde 2019, concretamente assim. De acordo com a Unicef, de 2021 até 2024, o número de crianças que ingressaram na escola quase duplicou. Contudo, cerca de 22% das crianças em Angola ainda se encontram fora do sistema de ensino e 48% das crianças matriculadas não concluem o ensino primário. Apenas 11% das crianças dos 3 aos 5 anos têm acesso à educação pré-escolar. Mais de 165 casos de branqueamento de capitais foram registrados no país desde o mês de março. A informação foi avançada esta quinta-feira na abertura da terceira reunião do Comitê de Combate ao Branqueamento de Capitais, que junta em Luanda representantes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. A reunião de alto nível do Comitê de Combate ao Branqueamento de Capitais junta representantes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral em Luanda, com o objetivo de reforçar a cooperação regional quanto à prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Segundo o diretor-geral da Unidade de Informação Financeira de Angola, Gilberto Capeça, Angola, nesta altura, faz parte da lista cinzenta quanto ao branqueamento de capitais e tudo está a ser feito para mudar este paradigma com a experiência de Moçambique e África do Sul. Estamos a trabalhar, temos estado a apresentar progressos para que Angola e os outros países da região que estão na lista de monitorização reportada saiam dessa lista. Para que mesmo adiantar que neste momento 2 países da nossa região já conseguiram eliminar todas as deficiências, que é o caso de Moçambique e da África do Sul. Já temos comunicações instituições bancárias que foram sancionadas por suspeitas de branqueamento de capitais. Então é um trabalho que nós estamos a fazer. O diretor não executivo do Banco Nacional de Angola, Manuel, sem especificar um número. Os objetivos comuns partilhados na prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa. Os representantes de Moçambique e Namíbia afirmaram que nesta atividade vão passar experiências aos países que mantêm o seu nome na lista cinzenta, ou seja, de países sujeitos à monitorização reforçada, como é o caso de Angola. Uma das coisas que Moçambique fez, que foi muito importante para sair de Moçambique da lista cinzenta, foi constituir um comitê executivo de coordenação, portanto, que coordenou todos os setores envolvidos nesta matéria de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, e este comitê foi este que conduziu, coordenou todas as ações de Moçambique, as recomendações fossem cumpridas integralmente. Angolan people on the 50th year of independence. I think this is a remarkable. Deixa-me primeiramente congratular Angola pelos 50 anos da independência, é um marco, e depois deixa-me frisar aqui que nós, Namíbia, tivemos 13 ações deficientes, mas neste momento temos apenas 5. Então eu considero que nós fizemos avanços significantes relativamente às deficiências que tínhamos e provavelmente este ano sairemos da lista cinzenta. So we have made significant progress in our grey listing. O responsável da Unidade de Informação Financeira disse que o país ainda representa algumas deficiências. Só neste ano, mais de 165 casos já foram investigados quanto ao branqueamento de capitais. A nossa avaliação, nós tínhamos aí entre 6 e 7 casos de investigação e acusação de branqueamento de capitais e também de investigações paralelas. Só dizer que nós até em março deste ano já tínhamos mais de 165 casos investigados. Então é um trabalho que está a surtir os efeitos que são necessários para que depois Angola, a curto prazo, consiga sair dessa lista de monitorização reforçada. A terceira reunião
do Comitê de Combate ao Branqueamento de Capitais, que teve início nesta quinta-feira, termina esta sexta-feira em Luanda, com um olhar atento na prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, bem como o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, para que os países da SADC estabeleçam uma unidade de inteligência financeira. Angola ainda não tem uma legislação robusta que permita penalizar como tal os crimes cibernéticos, como é o caso particular da mineração de criptomoedas. Atualmente, segundo o Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, o país limita-se à apreensão de equipamentos. O responsável falava durante uma conferência internacional sobre cibercrime que decorre em Luanda. Durante os debates ficou claro que o avanço das tecnologias digitais tem gerado novas formas de criminalidade, o que exige respostas legais e técnicas mais robustas. Em Angola, a situação ainda é preocupante. O Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, reconheceu que o país não dispõe de uma legislação específica para criminalizar algumas práticas digitais, como a mineração de criptomoedas. Explicou que, por esta razão, as autoridades apenas conseguem apreender os equipamentos usados, sem acesso às credenciais digitais que permitiriam rastrear e controlar as operações. Aqui também convém esclarecer que nós não apreendemos criptoativos, ou criptomoedas. Nós estamos a apreender os meios que têm servido para a mineração da criptomoeda, portanto, para a produção das criptomoedas. Nós tínhamos que ter a chave deste usuário para podermos chegar à criptomoeda, e nós não temos. Mas aprendemos sim os meios que ele utiliza para a produção disso. Ainda sobre as criptomoedas, o procurador reforçou que a atividade está também proibida em várias partes do mundo, inclusive na Europa, por exigir um consumo elevado de energia que Angola não está em condições de suportar. E que coloca base, portanto, temos produção energética, mas ainda não temos distribuição suficiente. Nós verificamos que há muitas comunidades que ainda não têm energia elétrica. E também verificamos que há comunidades que têm energia elétrica, mas à noite verificamos que a luz está muito tênue, muito fraquinha. Nós temos indústrias que ainda funcionam com geradores. Isso por quê? Porque esta produção de moeda digital, a mineração, consome muita energia. Por isso é que os países da Europa não aceitam mineração. Ninguém faz mineração na Europa. Durante a conferência, o Brasil partilhou a sua experiência na regulação das corretoras de criptomoedas como alternativa ao combate direto à mineração ilegal. No Brasil, não é crime o uso, a guarda, a transacionar com criptoativos e mesmo a mineração. Eu sei que Angola tem uma legislação recente que criminalizou a atividade de mineração de criptomoedas, mas é sempre importante a gente diferenciar que minerar criptomoedas é uma coisa e fazer negociações de criptomoedas é outra completamente diferente, e essa segunda é lícita, é regular também aqui em Angola. As atividades de blockchains não afastam de uma ou outra forma o Estado do controle daquilo que é a movimentação financeira existente dentro de um determinado território? Afastam. Sem dúvida alguma, o blockchain, pela natureza distribuída e global dele, traz um novo desafio, que é o desafio onde regras não bastam se você não tiver como fiscalizar o cumprimento delas. Mas uma grande parte das movimentações ainda passam por plataformas centralizadas, como grandes corretoras de criptomoedas, e essas corretoras sim podem ter sua atividade regulada pelo Estado, que foi o que aconteceu no Brasil em 2022, com a Lei 14478 de 2022. Especialistas de 4 continentes reuniram-se em Luanda para a Conferência Internacional sobre Cybercriminalidade, numa iniciativa da Procuradoria-Geral da República e da Universidade Católica de Angola. O evento, que decorreu no Palácio da Justiça, teve painéis dedicados à segurança digital, à recolha de provas eletrónicas e ao papel das convenções internacionais no combate ao cybercrime. Estamos a informar nas notícias, seguimos para um curto intervalo. Volte connosco. Em matérias económicas e sociais. Esta reunião vai discutir e concertar 4 temas ligados à vida económica e social do país, que depois serão levadas ao Presidente da República. O repórter Horácio Bapolo acompanha a sessão e traz mais detalhes. Boa tarde, Horácio.
Viva, muito boa tarde. Esta segunda reunião plenária do SEIS vai discutir 4 temas fundamentais, mas está aqui comigo rapidamente o Dr. Otávio Serra Vandunen, coordenador do SEIS. Muito boa tarde. Por que escolheram estes 4 temas para discutir hoje? Como eu já disse aos vossos colegas, o Conselho Econômico e Social tem sempre um elenco. O Conselho Econômico e Social tem 3 áreas: a área social, a área econômica e a área empresarial. Cada uma dessas áreas tem um elenco de temas que propõe para a discussão. Esses 4 temas decorrem de uma escolha em consenso como temas que o Conselho entende serem prioritários para serem discutidos. Há outros, mas essa é a nossa segunda reunião, teremos depois uma terceira, uma 4ª reunião ainda este ano, mas a ideia é que de forma prioritária a gente coloca os temas. Esses temas decorrem dessa prioridade. Okay. Esses temas têm aqui transportação agrícola e depois em relação a Bitcoin, Angola, a estratégia para otimizar recursos energéticos para criar desenvolvimento. Por que este tema nesta altura? Não é uma prioridade, porque isso é um tema novo e o Conselho entendeu ser o momento de discutir de uma forma mais aprofundada, levando em conta, de facto, o aproveitamento dos recursos energéticos, tendo em conta também a regulamentação. No fundo, pôr em cima da mesa prós, contras, mas, sobretudo, aquilo que são temas fundamentais que possam fundamentar o tema em si. E é isso que está em discussão. Tem ainda aqui a estratégia para a proteção e conservação de fontes de água. O que é que vão trazer como fundamento? Este tema ainda não foi apresentado, a área social vai apresentar o tema, mas tem certamente a ver com o tema ambiental também e com o tema de discussão à volta de um recurso, que é um recurso muito importante, o tema da água. E por isso mesmo a área social propôs esse tema para discussão, para abordagem, para nós depois podermos sair daqui com elementos que nos permitam fazer o nosso trabalho, que é aconselhar o Poder Executivo. Pois o que é que segue? Agora vamos ter exatamente esse tema na área social. Muito obrigado, muito obrigado. Eram palavras do coordenador do SEIS, José Otávio Serra Vandunen, aqui nesta segunda reunião plenária do Conselho Econômico e Social de Angola. São esses, por enquanto, os detalhes que podemos trazer, sendo que esta reunião acontece à porta fechada. Outros detalhes, já sabe, nós poderemos trazer nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Horácio Apolo. O Conselho Econômico Social está reunido, mais dados ao longo dos nossos serviços de informação. Foi lançada esta quinta-feira a edição 2025 da Feira Internacional de Luanda, a maior bolsa de negócios do país. O evento acontece em julho e a partir do dia 22, com a previsão de juntar mais de 1.100 empresas de um total de 16 países. Com o lema 50 anos consolidando a independência econômica e a integração de Angola no mundo, a 40ª edição da Feira Internacional de Luanda vai refletir sobre o percurso da independência econômica que Angola alcançou nos últimos anos e continuar a construir as bases para a resolução dos problemas do povo e bem-estar econômico e social. Não é apenas uma manifestação de alegria e pelos 50 anos da independência, mas é uma reafirmação de que precisamos continuar a construir a independência econômica do nosso país, pois ela é essencial para que consigamos indo resolver os desafios que a cada tempo se irão colocando a todos nós. Igualmente, quer o processo da luta pela independência, a sua conquista e a sua consolidação foi sempre feita num sentido de que Angola também pertence ao mundo, que Angola é mais um pedaço do mundo. Apesar de acontecer pela primeira vez na nova província de Icolibengo, que resulta da divisão política-administrativa, a FILDA mantém a sua identidade, mas, caso se justifique, será atribuída uma denominação distinta. Mas eu acredito que todos os angolanos continuarão a sentir-se atraídos e identificados com a simbologia da FILDA, que é, por assim dizer, já um hino aos nossos empreendedores, um hino aos nossos empresários e também àqueles que se juntam a nós todos os anos para festejar a economia angolana. Portanto,
nós queremos aproveitar esta oportunidade para dizer que lançamos oficialmente a jornada que nos levará à grande exposição económica do nosso país, que é a FILDA, e que terá lugar no dia 22 de julho na ZEE, onde ocorreu já no ano passado. Para a maior montra de negócios, são aguardados 16 países de cerca de 1.182 empresas, um número superior à edição de 2024, um dado animador. Segundo, um número superior à edição 2024. O dado é animador, segundo a organização do evento. Temos também, por percentagem, Angola com 93% das participações, ou seja, este é um dado importante e é característica daquilo que é o mercado. Nós anteriormente, a FILDA era o inverso, ou seja, havia muito maior participação internacional do que participação nacional, e este ano a confirmação cada vez mais efetiva do maior número de empresas angolanas, ou seja, cada vez mais indústria do feito em Angola, cada vez mais indústria de transformação, cada vez mais empresas de serviços angolanas, cada vez mais empresas de agricultura angolanas, e isto é um dado bastante importante. Em termos de inovação, a edição 2025 trará novidades, como o Salão da Cultura Angolana e o pavilhão exclusivo para o setor automotivo. O Presidente da República, João Lourenço, orienta neste momento no Palácio Presidencial da Cidade Alta a 6ª sessão ordinária do Conselho de Ministros. A Manuela Costa está neste momento no Palácio Presidencial e junta-se a nós com mais detalhes. Manuela, boa tarde. Que documentos estão a ser apreciados hoje no Conselho de Ministros? Viva, boa tarde, Celestina Zola. Aqui na Cidade Alta ainda decorre esta 6ª sessão ordinária do Conselho de Ministros e ao todo estão a ser analisados 9 documentos de diferentes ministérios. Está em destaque aqui na agenda o projeto síntese da ata da 5ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, os documentos do Ministério das Finanças, o projeto de decreto que aprova as instruções para a elaboração da proposta do OGE para o exercício econômico de 2026 e o quadro de despesas do médio prazo 2026-2029, ainda dos documentos do Ministério do Planeamento, está o decreto do Presidente da República que aprova a reconversão da economia informal PREI 2025-2027, também o documento do Ministério da Defesa dos antigos combatentes e veteranos da pátria e o projeto de decreto que aprova o Estatuto Orgânico do Ministério. Está também no ponto 5 o documento conjunto do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação e ainda há documentos do Ministério das Finanças e igualmente do Ministério da Justiça e do SREP, Sistema de Reforço de Resiliência dos Agricultores Familiares, que é uma iniciativa do governo angolano que é financiada pelo Banco Mundial. Está também a ser analisado o projeto de decreto que aprova o procedimento para alienação e regularização jurídica dos imóveis habitacionais confiscados, construídos ou comprados até 2008. Quanto aos documentos do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, está em destaque o projeto de decreto que aprova o regulamento de certificação de entidades formadora e do Instituto do Ensino Secundário Técnico Profissional no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações. Está também a ser analisado o projeto de decreto que aprova o regulamento do processo de acreditação de cursos e ainda o projeto de decreto que aprova o regulamento de cursos de oferta formativa da dupla certificação das instituições de ensino secundário, técnico profissional e de formação profissional. Está também a ser analisado o projeto de decreto que aprova o regime jurídico de reconhecimento, validação e certificação de competências e igualmente o projeto de decreto que aprova o regime de equivalências profissionais. Já no ponto 7, que está a ser discutido sobre os documentos do Ministério da Juventude e Desportos, está em análise o projeto de decreto que cria a Agência Nacional de Antidopagem e aprova o seu regime jurídico e também o projeto que cria o Conselho de Disciplina Antidopagem e aprova o Conselho
do seu regime jurídico. No ponto 8 está a ser analisado o documento do Ministério da Educação, com destaque para o projeto de decreto que aprova as regras e procedimentos para a homologação, reconhecimento e concessão de equivalência de estudos da educação pré-escolar, ensino primário e secundário. E também o projeto que aprova o plano operacional do novo modelo curricular e de docência para a 5ª e 6ª classes. Quanto aos documentos do Ministério das Relações Exteriores, que é o último ponto da agenda, está a ser discutido o projeto de decreto que aprova o acordo de cooperação entre o Governo de Angola e o Governo da República Francesa no domínio da cooperação cultural e também o projeto que aprova o acordo de cooperação entre o Governo de Angola e o Governo da República Francesa no domínio da segurança e ordem interna. Destacar também o projeto que aprova o memorando de entendimento entre o Governo de Angola e o Governo da República da África do Sul sobre a cooperação relacionada aos caminhos para a independência, Programa de Património da Libertação Africana. Está também em destaque o protocolo de cooperação entre a República de Angola e a República da Guiné Equatorial no domínio da capacitação linguística e administrativa para funcionários da Guiné Equatorial. E também está ainda em destaque o memorando de entendimento entre os Ministérios dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás da República de Angola e também da Oman. São vários pontos que estão aqui a ser analisados e nos próximos serviços informativos da Rede Girassol poderemos então levar o resumo daquilo que vai ser então a informação passada em comunicado final à imprensa. Celestina, boa tarde. Boa tarde, Manuela, e obrigada por essas informações. E nós seguimos, vamos agora falar de desporto. No duelo de gigantes, o Manchester City levou a melhor ao golear a Juventus por 5-0. Já o Wydad de Casablanca perdeu por 2-1 diante do Al Ain. Foram entregues a crianças com anemia falciforme e hidrocefaleia no município de Viana. A iniciativa do Fundo Luíne contou com a parceria da Chevron. O Mandela Silva testemunhou o ato e junta-se a nós com mais detalhes. Mandela, boa tarde. Agora é consigo. Boa tarde e um boa tarde extensivo ao vasto auditório da Rede Girassol. De facto, estamos no município de Viana, mais concretamente no quartel dos bombeiros, onde está então a ser realizada uma atividade sobre a anemia falciforme, esta doença que infelizmente tem afligido muitas crianças e não só, a população em geral. Mas para mais informações sobre esta atividade, nós vamos então à conversa com a senhora Domingas Manuel, ela que é a chefe do departamento da administração do Fundo Luíne. Senhora Domingas, muito boa tarde, está em direto para a Rede Girassol, mesmo para início de conversa. Qual é o principal objetivo desta atividade e principalmente aqui nos bombeiros de Viana? Muito boa tarde. O objetivo é fazer sensibilização às pessoas, porque a anemia falciforme, como vocês sabem, é uma doença muito perigosa, é uma doença genética que afeta a muitas crianças. E como estamos no âmbito da comemoração de 27 anos da Fundação Luíne, pensamos nós organizar essa atividade aqui nessa comunidade para sensibilizar os pais a terem mais cuidados com os seus filhos, a saberem que tipo de alimentação irão dar às crianças. Por isso temos aí aquela bancada que está ali com a demonstração dos produtos. Dizer também que a Fundação Luíne vai fazer agora do dia 30, 27 anos da sua existência, e para fechar o ciclo de atividades, então preferimos vir para aqui, para a comunidade de Viana, para então fazer o encerramento das nossas atividades em relação ao aniversário. Acredita mesmo que com esta entrega de cerca de 25 cadeiras de roda vai facilitar então aos pais na locomoção das crianças? Exatamente, porque o Comando da Proteção Civil e Bombeiros chamou-nos, não é, a um encontro, fez um plano, fez o seu plano de necessidades, que era para a gente atender. E a Fundação Luíne abraçou
abraçou esse plano e aqui estamos. Em relação às cadeiras de rodas que nós trouxemos, por agora, nessa data, as 25 são suficientes. Até, como pode ver, temos ali algumas cadeiras ainda que restaram. Qual é o conselho, então, que deixa aos pais com filhos com essa deficiência ou doença? Que devem sempre, regularmente, fazer as consultas, que devem fazer a medicação, que devem acompanhar os cuidados das crianças com anemia falciforme. Muito obrigado, senhora Domingas Manuel, ela que é a chefe do Departamento Administrativo do Fundo Luin, da Fundação Luin, melhor. E, por outra, a 19 de junho é então o dia da conscientização da doença. No caso, é uma doença que, como disse, tem afligido muito o povo angolano nos últimos dias. Mas para mais informações, o caro ouvinte e telespectador vão então poder acompanhar esta matéria com mais incidências nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Boa tarde. Com imagens de Alexandre Garrido, Mandela Silva, no quartel dos bombeiros em Viana. Boa tarde. Boa tarde, Mandela Silva, e seguimos para as notícias fora de portas. Em Moçambique, Venâncio Mondlane é ouvido esta sexta-feira na Procuradoria-Geral da República. Desde as primeiras horas da manhã, que está cortada a circulação em várias artérias que dão acesso à instituição. Acompanhe a seguir o Compacto Internacional. Várias avenidas e ruas do centro de Maputo, na envolvente da Procuradoria-Geral da República, estão cortadas ao trânsito com um forte reforço policial, horas antes do ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane ser ouvido num processo judicial. Desde as primeiras horas da manhã que a circulação em várias artérias que dão acesso à Avenida Vladimir Lenin, sede da PGR, está cortada com a presença de dezenas de elementos da Unidade de Intervenção Rápida da Polícia, fortemente armados. O político Venâncio Mondlane revelou publicamente nos últimos dias que foi notificado pelo Ministério Público na cidade de Maputo para estar hoje na Procuradoria-Geral da República. Israel lançou hoje uma forte vaga de bombardeamentos contra várias áreas no sul do Líbano, a terceira do género numa semana, apesar do cessar-fogo estabelecido entre as partes há cerca de 6 meses. De acordo com os meios de comunicação estatais, os ataques com mísseis provocaram explosões que teriam repercussões intensas na região e poucos minutos após os bombardeamentos iniciais, uma segunda onda de ataques atingiu as mesmas áreas. Donald Trump mostrou-se muito receptivo a receber Benjamin Netanyahu na Casa Branca nas próximas semanas, mas ainda não há data definida. O primeiro-ministro israelita já terá demonstrado interesse em visitar novamente os Estados Unidos. A confirmação foi dada nesta quinta-feira pela porta-voz da Casa Branca numa conferência de imprensa, mas garantiu que ainda não há data marcada. No início do ano, Netanyahu foi o primeiro líder estrangeiro a visitar Trump na Casa Branca após a tomada de posse em janeiro. E termina aqui esta edição do Hoje Notícias. Não perca a seguir o Desporto na Rede. Boa tarde.